Então, boa noite e bem-vindos aos Suspeitos do Costume, podcast onde três padres conversam sobre as entrelinhas dos grandes assuntos da atualidade religiosa. E hoje um tema acho que é muito interessante, o título tanto ou quanto intencionalmente provocador, saber se estamos ou não a entrar numa fase de pré-conclave. E para entrar aqui no ritmo e no espírito da Santa Sé e do tema, eu acho que merece um hino Nem sempre apropriado. estamos de acordo, Nem mas, sempre mas, estamos de mas estamos de acordo, mas acordo. é isso aqui é, isso aqui é. Ora, escuta. Pedro, 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 prácticamente el medio y Santa Fe. Agora acabou tudo. Agora acabou Acabou tudo. o pouco que restava da A credibilidade, pouca seriedade a desta pouca coisa seriedade disto. já seria deitado fora. Pronto. Pronto, então E eu eu tenho que creio explicar, é que isso? agora Acabou, vamos à acabou. paternidade, vamos ao pai. Ora bem, a história deste tema musical, deste genérico, é muito simples. É quando eu estava a pôr a notícia no Instagram, andava à procura de algumas músicas correspondentes, e a primeira que me lembrei foi o hino da Santa Sé, que oficialmente nem é bem o hino, mas seja como for, o Roma Eterna, não é? Mas as versões que me apareciam no Instagram eram muito pesadas, um bocado baufeinhas, e então eu disse, bom, ou então outra música que tenha que ver com o Ministério do Papa. Tu és Petros, pensei de Palestrina. Também estava a ficar assim muito pesado as versões que apareciam disponíveis. E então depois lembrei-me, Pedro. E foi assim que nasceu a escolha da música para a story e a publicação. Portanto, não E há assim, nada de extraordinário. Acho que já estamos desculpados. Acho que já está. já Pronto, estamos é isso. desculpados. Nada como um bom contexto, não é? Um bom Pronto, contexto, é é isso. Muito bem. Então, o tema desta nossa conversa é: estamos em pré-conclave? É uma questão, não é? Que colocamos. O Tiago já disse, é assim tão provocatório, porque na verdade o pré-conclave é um momento em que a sede está vacante, seja aquilo que é mais natural que sempre aconteceu. Enfim, o Papa Bento XVI é um caso não inédito, mas nos tempos modernos a resignação não é habitual. Habitual é que os Papas, seja até o fim da sua vida, não é? Até à sua morte. Isso na altura já provocou muita discussão, não é? Muitos não concordaram, outros compreenderam a decisão do Papa Bento XVI. Também podemos falar a propósito disso, mas há sinais que nós queremos também interpretar, não é? Temos que estar atento aos sinais dos tempos que vão sendo dados. Há um site que apareceu há cerca de um mês, em que temos o perfil de todos os cardeais, não só os votantes, porque a partir dos 80 anos deixam de poder participar no conclave, de votar. Mas temos ali o perfil de todos os cardeais, um perfil bastante exaustivo, muito detalhado mesmo. Há ali um grande trabalho por trás de criação de um perfil. Vamos depois mais à frente mostrar-vos esse site. Há um filme, o Conclave. Nós até aconselhamos a visualização. Eu já tinha visto no cinema, o Padre Pablo e o Tiago. O Padre Tiago ainda não tinham visto, viram depois. Também vamos falar, o Pablo irá falar, e nós todos iremos falar sobre esse filme. E agora gostaria até de lembrar, é de 2021, portanto lá vão quase 4 anos. O Papa Francisco, não sei se lembram, foi operado uma diverticulite no cólon. Foi realizado em Roma no dia 4 de julho, e depois em 12 de setembro ele faz encontra-se na viagem apostólica à Eslováquia com os jesuítas. É um encontro habitual. Ele, quando veio a Portugal, também se encontrou com a província portuguesa, com os seus companheiros, numa conversa que é à porta fechada, mas tem vindo a ser publicada, a pedido inicialmente do padre António Spadaro, que era o diretor da revista da Civiltà Católica. Agora é um padre português, e agora o nome? Nuno. Nuno. Pode ser o Sim, padre Nuno.
e vem publicada já essa conversa. E nessa conversa o Papa diz claramente ainda estou vivo, embora alguns me quisessem morto. Eu sei que inclusive, estou a citar o Papa, sei que houve inclusive em reuniões entre bispos que pensavam que o Papa estava mais grave do que se dizia, preparavam o conclave. Isto há 4 anos. E agora vemos todos estes, aparecem todos estes sinais e surgiu-me esta questão, há pressa no ar, lembrar o slogan também da Jornada Mundial da Juventude, e se há pressa, que pressa é esta, não é? Porque é que estamos assim tão preocupados com, digamos, o Papa Francisco, evidentemente tem tido alguns problemas de saúde, há pouco caiu, e portanto muito se fala de um quase conclave. Só uma última nota já agora introdutória, não sei se sabem, mas a primeira coisa que se prepara na eleição do Papa, depois da eleição do Papa, é o seu funeral. Nós não sabemos quando é que o Papa morrer, imaginem que morre no dia assim. Portanto, é das primeiras coisas que o Vaticano prepara, é precisamente as exéquias do Papa. Mas o diabo seja cego, surdo, mudo e coxo, e já falei demais, agora passo a palavra ao Pablo. Pablo, foste ao Olha, cinema e... ora bem, se calhar ainda antes disso é que acabaste de falar da questão do funeral do Papa e que o Papa Francisco já tem feito tem dado um conjunto de orientações para o seu próprio funeral. Uhum. Nomeadamente, aliás, a coisa de 1 ou sim. 2 meses atrás, inclusive alterou as normas definindo que deixará de utilizar ou de ter os 3 caixões que são previstos, não é? E que, portanto, utilizará um único caixão simples, etc. E que não quer ser sepultado em São Pedro, mas em Santa Maria Maior. Aliás, e na conversa autobiográfica que deu origem ao livro O Sucessor, Uhum. ele conta a história de como é que escolheu o sítio onde quer ser sepultado em Santa Maria Maior. Numa das suas visitas, andou a rondar pela igreja e encontrou uma sacristia que neste momento, ou no momento em que ele visitou a sacristia, estava para lá cheia de velas e de candelabros e de arrumos Típica sacristia de típica igreja. sacristia de qualquer paróquia, não é? Uhum. Aquelas sacristias que não estão abertas ao público, não é? Portanto, que são mais um armazém do que Claro. uma sacristia, e diz ele, é aqui que eu quero ficar. Portanto, escolheu assim o lugar onde ele quer depois ser sepultado. Mas lá está, ele próprio já tem feito algumas chamadas de atenção e algumas especificações daquilo que ele pretende, e isso também tem dado origem, tem dado aso a conversas sobre uma possível, não só resignação, mas até a morte, o que desde o ponto de vista natural não seria estranho, isto é, porque um homem que tem a idade que tem, não é, porque tem o ritmo de vida que tem. E, aliás, ainda que a semana passada, no encontro, no jubileu dos jornalistas, acabou por não ler a mensagem que tinha preparado e, portanto, assim, vários jornalistas escreveram artigos precisamente a manifestar a sua tristeza, mas ao mesmo tempo a entender que é uma fragilidade crescente no Santo Padre, não é? E, claro, isso também dá origem a que algumas vozes fora da igreja aproveitem também o contexto e a temática para criar arte, ou, enfim, outras expressões que tocam também no assunto. E é nesse contexto que surge este filme, Conclave, não é? Que não é a primeira vez. Ainda antes da resignação, 2 anos antes da resignação de Bento XVI, também surgiu o filme Habemus Papa, de Nanni Moretti, que eu pessoalmente considero muito superior a este, mas muito mesmo. Nós, aliás, vimos esse filme em Roma, vimos os 3. juntos, exatamente, fomos ao cinema. E o filme de Nanni Moretti, de facto, tem um conjunto de diálogos, tem uma exploração psicológica sobre a figura, o drama da eleição pontifícia, e ali era a questão até da resignação, precisamente, não era mais o tema principal desse filme, não é? Neste caso, o filme do Edward Berger, que é baseado numa novela de Robert Harris, que eu estou tentado a ler, a ver se a novela é, para dizer muito simplesmente, tão fraca ou melhor do que o livro, do que o filme. Enfim, eu o filme em si mesmo não o considerei bom. Aliás, partilhei convosco que aquilo que eu considerei bom, como sempre, aliás, é a interpretação do Ralph Fiennes, que é extraordinária. Aliás, este é um dos meus atores preferidos, desde há mesmo muitíssimos anos, desde o Paciente Inglês, que eu considero uma das suas melhores obras, e eu não entendo porque é que ele não tem sido premiado com Oscars como merece, na minha opinião. E acho que a sua interpretação é soberba. De facto, ele é a figura principal de todo o filme, não é?
não é sequer o Papa que é Sim, eleito no sim, fim. é verdade. E, portanto, enfim, eu creio que toda essa questão, enfim, é bastante significativa. Em termos da qualidade artística da obra, como vos disse, não apreciei. Deixem-me que eu tenho por a carregar o computador, pensei que tinha ligado e tinha o carregador desligado. Agora está, ok. Portanto, a qualidade do filme pareceu fraca. A temática do filme, a forma como é explorado o tema também eu achei muito superficial. Os diálogos, o Tiago gostou muito de um dos diálogos, não é? Do diálogo que Uhum. ocorre Tá na lá, bom. homilia. E portanto eu vou deixar essa parte para ti. Eu achei os diálogos e a trama do filme quase um resumo de todos os clichês disponíveis que existem sobre a Igreja, não é? Curiosamente, a conversar com outro colega dizia-me: mas esta história de apresentar o conclave como uma espécie de atividade de negociação entre as várias fações da Cúria parece-me inapropriada, não é? Pois essa é a parte que eu acho mais normal no filme. Eu ia dizer isso. Eu Ora, acho que esse, Ou eu seja, acho que esse é esse mais tipo realista. exatamente, que esse Esse tipo é de mais diálogos realista. ocorrem tende a Isso, ocorrer. É claro, normalíssimo. E é claro. através dessas realidades humanas que o espírito age. Isso é a lei da encarnação. Claro. Portanto, essa parte não me surpreendeu como tal, não é? Mas a forma como as coisas ocorrem e o conjunto de temas que são trazidos, não é? Parece-me, de facto, assim, uma coleção de clichês e de pouca qualidade artística e literária. Essa foi um pouquinho a minha opinião. Sem dúvida que, mesmo tendo caído numa espécie de clichê e de uma contraposição muito artificial entre Francisco e Bento XVI, até o filme de Two Popes, não é? Os dois papas, Uhum, era muito mais profundo e sério do que este. uhum. Inclusive na forma como tratava as questões teológicas, inclusive como tratava, apesar de uma forma, uma certa forma, ou expressão caricatural sobre Bento XVI, acima de tudo, mas também de Francisco. Apesar disso, mesmo o filme Os Dois Papas, que aliás é uma versão bastante reduzida da peça original de teatro que eu consegui ver o ano passado, a peça original de teatro, de facto, explora muito mais a questão dos diálogos, as diferenças teológicas entre um e outro, não só as questões pastorais, que é aquilo que aparece no filme, não é? Portanto, a minha avaliação sobre o filme enfim, é um pouquinho negativa. Se fosse de 1 a 5 estrelas, dava-lhe 1,5. Lá, eu pensei que ias dar meia só. Até um crítico, fofo. Entretanto, queres Não, ficar mais depois generoso. valorizaste. Eu também, pronto, só dar uma ou duas notas sobre o filme. Eu acho que não, ali há a tentativa de introduzir alguns temas. Eu também fui lendo um ou outro artigo e, curiosamente, vários eram positivos sobre o filme. Claro que ali acho que há sobretudo uma tentativa de uma leitura política da Igreja e da sua intervenção na própria sociedade, como não, ainda que marginalmente fala no tema da guerra, fala na questão do poder, dos jogos de poder, jogos de Terrorismo. bastidores. Há também ali questões de opções pastorais, isto é, do estilo de igreja, o que é relevante ou não é relevante, sobretudo estas dinâmicas entre o conservadorismo, manter, isto é, o papel social da igreja que está a desvanecer e portanto, é importante lutar. Seria uma tentativa de entrar em marcha atrás naquilo que é a dinâmica do Concílio Vaticano II. Uhum. E outros, vamos para a frente, é preciso estar junto dos mais pobres, dos mais fracos e por aí adiante. Tem a parte, para mim, diria pior, nem estava à espera, é a parte final do filme. Não sei como é que se chegou a esse ponto, mas ainda que fosse para levantar eventualmente a questão da ideologia de género, ou a questão do género, para trazer, não é? Mas sobretudo, diz. Desculpa só interromper, mas ali é que nem sequer se colocou uma questão de ideologia de género. Porque trata-se de um caso médico. Ou de muito Precisamente, velado, ou de muito velado seria o lugar da mulher na igreja, não é? Sim,
Talvez, pois. Muito Eh, velado seria o lugar da mulher da igreja, isto é, que a questão do poder ou do governo na igreja não pode estar circunscrita à questão de género. Portanto, Uhum, uma sim. mulher seria competente para o Uhum. fazer. O modo como foi feito não me parece de todo o mais indicado. Até poderia explorar por outros lados, as religiosas que lá estavam, também era uma sim, forma de também já exercer o isso. poder e por aí Uhum. adiante. Sim, a Agora, intervenção da irmã é bastante forte, é aquela bastante a que está forte. silenciada, não é? Que sei que Uhum. vocês não estão habituados a que não conheço agora bem o diálogo assim, Uhum. textualmente, Eu mas sei que não é, basicamente não é. remetidas ao silêncio, mas eu Sim. tenho que falar. Isso, eu sei que Uhum. normalmente o nosso lugar Uhum. é no silêncio, Assim, não devemos falar, mas já agora está aqui umas verdades. Exato. Hum, naquilo, o que estavas a dizer é verdade. As conversas paralelas às votações parece-me absolutamente normal dentro daquilo que é o contexto de quem está minimamente por dentro. Não é esse, para mim, o problema. Numa questão mais global, creio é que sai totalmente de cena, a intervenção do espírito, não é? Independentemente que cada um possa, digamos, haver estas conversas de bastidores, mas de um modo ou de outro, nem sequer um aceno à pessoa do espírito que intervém na escolha. É ou a meramente um filme. oração sequer. Sim, não há A da absolutamente. oração, a da oração aparece através da crise de fé e de oração do Ah, cardeal, não é? sim, Sim. ok. Aquilo que eu acho que para mim, e penso que também eventualmente foi das coisas mais citadas, e acho que o núcleo, um dos núcleos fortes do filme é a homilia, não é? E Uhum. ali há algumas frases que acho que eu e o Pablo temos interpretações diferentes, ainda bem, porque uma das frases fortes é esta: o pior inimigo da união é a certeza, não é? Hum, e eu interpreto isso naquela luta de fações que se estava a tentar perceber qual é o perfil do Papa, e do modo velado qual é o perfil da própria Igreja que se quer através da figura do Papa. Quando ele acaba por dizer, se houvesse apenas certeza e não a dúvida, então não haveria espaço para o mistério, não haveria espaço para a necessidade da fé. E portanto aquela frase: rezemos para que Deus nos conceda um Papa que também tenha dúvidas, não é? E que tenha espaço, eventualmente, até para errar, mas que, reconhecendo os seus erros, que ande em frente. Mas não, de algum modo, para também quebrar este mito de que um Papa, eventualmente, não é uma figura quase perfeita, que não erra, que não tem dúvidas, e por aí adiante, não é? Ahm, quando eu digo que me parece interessante esta frase do que conceda-nos um Papa que tenha dúvidas, ou pelo menos a certeza como o maior inimigo da união e do diálogo, é isto, quer dizer, ter dúvidas ou dar espaço para o confronto e para diferentes modos de olhar para a Igreja e para a realidade. É mais ou menos nesse sentido que eu interpretei, não é? Pois, eu ou seja, não estou contra de maneira nenhuma com as premissas dessa afirmação. Há duas coisas que não me convencem nela, não é? Uma delas, entendo que aquilo é de alguma forma uma versão um bocado light das afirmações do Papa Francisco, quando ele tem dito que ninguém possui a verdade. Uhum. Ou Uhum. seja, que todos estamos ao serviço da verdade e à procura da verdade, e que ninguém possui a verdade. E ninguém possui a verdade não porque a verdade não exista, mas porque é impossível possuí-la. É a verdade que nos possui a nós. Hum. E que nunca conseguimos possuí-la até por causa da nossa própria debilidade e incapacidade. Nesse sentido, eu não concordo até com a expressão de que se não há espaço para a dúvida, não existe, ou melhor, se não há dúvida, não há espaço para o mistério, porque o mistério não tem a ver com a questão da dúvida ou da certeza, mas com a incapacidade humana de atingir esse É um mesmo excesso de mistério. razão, Uhum. incapacidade de razão. Exatamente, portanto, eu achei a formulação como essas coisas são ditas, achei um pouquinho a cartilha do relativismo e da conversa de pouca qualidade, não é? Claro que, obviamente, um filme, o cinema, nem sequer é a intenção deles, não é? Fazer profunda reflexão teológica, muito menos evangelização, não é? Mas Uhum. achei um diálogo um pouco
desnatado, Uhum. um pouco eh, descafeinado, sem grande conteúdo, demasiado, sim, relativista no pior sentido da palavra. Não é? Uhum. Mas pronto, essa foi um pouco a minha impressão. Certo. Eu gostaria de acrescentar, a propósito do filme, 2 ou 3 notas, assim, muito simples, para além daquilo que já disseram. Ou reforçar ou aprofundar um bocadinho mais uma outra coisa. Primeiro, me pareceu que é um filme de baixo orçamento, não é? Eu, quando vi a primeira imagem, até fiquei. Sim, sim. Sim, sim. É. Quê? É, porque quando tu vês Casa de Santa Marta, não é? Podia. Aquilo não é Casa de Santa Marta, não é? Quer dizer, era um pouco. Eu no início, quando vejo portanto, o cardeal ali conduz o conclave, não é? Portanto, ali junto à via de Porta Cavalieri, assim alto, isto Sim, sim, promete. também eu penso. As primeiras 2 ou 3 cenas assim prometem. E acabou o Mas depois orçamento. não, depois já assim até algumas a A forma que os cardeais se reúnem, guarda-roupa. aqueles guarda-chuvas muito folclórico, muito assim uma coisa assim, uma Mesmo cenografia, assim, uma coisinha até, não, mesmo assim, quem fez a fraquinha. consultoria, mesmo em termos das É, vestes, isso é mesmo, um isso mesmo. desastre, um Desastre, desastre, um desastre, desastre. desastre, não é? E Depois depois, aquela coisa de acesso à porta, aquilo, enfim, mesmo mau, pronto, mau. aquela Agora, cena inicial, quando eles vão iniciar o conclave, que descem os stores elétricos. E depois, no fim, quando o conclave há um acaba, pormenor, os stores elétricos levaram outra vez. Coitadinhos, estavam fechados lá aquilo, dentro, numa aquilo, prisão de alta segurança, sim, não sim, podiam sim, mas olhar isso pela chamou-me a atenção. janela. Mas com muita fuga de informação, não é? Ai, Com meu muita, Deus. sim, sim, e A publicidade. mas já agora, há uma coisa, as camas são muito sóbrias, os quartos são muito sóbrios, mas é São. interessante que era muito pior, foi o Papa João Paulo II, que depois Que mudou as da última condições. experiência, ou seja, no conclave em que ele foi eleito, não, nós temos que criar aqui um espaço condigno, assim, um espaço que possa de facto acolher, não precisa ser nada de especial, mas que dê um Co mínimo de conforto, não é? com Claro que também convém nós não temos na história da Igreja aqueles, quando o conclave isso que eu ia lembrar. começa a demorar, não é? Foi em Viterbo até tirar as Uhum. telhas e, Não só portanto, tirar as telhas, foi não tirar as telhas, não lhes darem de reduzir comer, ou a reduzir ração, a ração exatamente, reduzir para a ração acelerarem para a escolha do Papa. e é um facto histórico. Sim, agora, esta questão, e acho que aí há ali alguma coisa que acho que é importante até as pessoas perceberem. De facto, há ali um certo realismo, precisamente nesta questão das escolhas dos candidatos. Que muitos, ah, um dos casos até foi o caso do Papa Francisco, que deu alguma celeuma quando o Austin Ibrei, que é o biógrafo do Papa, falou do grupo que se reunia em St. Gallen, na Suíça, e que, com bastantes anos de antecedência, antecipou a eleição do Papa Francisco, não é? E algumas questões até que ponto isto é, enfim, se deve ou se não deve fazer. A mim parece-me que naturalmente, entre os cardeais, claro que eles vão pensando num Faz sucessor, faz e, parte da e missão que deles. e é precisamente eles têm que escolher. Eles são eleitores. E eu acho, e essa questão, e mais, é a partir precisamente aí dessa escuta, desse diálogo, e não acredito. Há uma outra coisa que se tem ouvido dizer, que os arquitetos não se conhecem. Eu acho que eles conhecem-se muito melhor agora do que em qualquer outro momento, porque facilmente se tem Sim, sem acesso dúvida. à informação sobre eles, e portanto, isso não me parece plausível que os cardeais não se conhecem, não é? A verdade, tem tantos encontros que são promovidos em Roma e em outros locais, depois eles, nestes momentos, até do próprio sínodo, vão-se conhecendo, vão ouvindo um ou outro, convidam-nos a irem até à própria diocese a fazer uma palestra, uma conferência, é livros que trocam entre si, textos, quer dizer, hoje, mais do que nunca, digamos, esse conhecimento e em primeira pessoa dos cardeais entre si é real, não é? E, portanto, não sei de onde é que vem essa ideia de que há uma dificuldade em conhecer isso. Uma coisa que me preocupa, porque eu acho que também é real, e há dias tenho vindo a pensar nisso, que é não só ao nível, a este nível, mas infelizmente na igreja é uma divisão entre nós, que nós não conseguimos disfarçar.
e que está exposta, e bem exposta, e há uma coisa que o Papa, alguém dizia que o Papa Francisco aligerou esta visão que temos no papado. Eu lembro-me, Pablo, enfim, não me importa, eu acho que uma cultura disseste, acho que o que aconteceu é que alguns de uma forma desavergonhada criticam o Papa, ou seja, e Uhum. que juraram-lhe obediência, servir a Igreja, e portanto a divisão, a luta, uns contra os outros, disparar uns contra os outros, esta coisa autofágica, né, que acontece entre nós, é brutal. E isso é fazer o papel do diabo, porque o papel do diabo é precisamente dividir, não são as Pois. nossas divergências, as nossas discussões, mas luta real. E aí o filme expõe, nos clichês também, mas expõe, digamos, esta ferida ou esta problemática da igreja hoje. E nesse aspecto, acho que a questão é bastante séria. Não é? É preciso cuidar. O sínodo também venha precisamente a partir daí. O sínodo vem a partir daí, não. O sínodo é também, e dos objetivos é precisamente curar essas feridas e promover e gerar comunhão, não é? A unidade na diversidade. Olha, se posso, lembraste-me de duas outras coisas muito rápidas. Uma delas é, tu falavas da questão de que, de facto, hoje em dia os cardeais se conhecem de antemão, e é um facto, exceto numa das coisas que me pareceu até muito inteligente no filme, essa assim, e há poucos dias até falava com um estudante, um seminarista anglicano aqui na faculdade, e a propósito até do filme, ele próprio que me disse, é verdade que existe essa coisa dos cardeais in pectore. Uhum. Essa Uhum. foi uma informação muito feliz do filme. Os cardeais in pectore, Pois para ela. quem não sabe, são, se quiseres depois seguidas explicas, Sim, mas desculpa. então Não, mas explica tu. Não, isso força. são apenas cardeais que são eleitos pelo Papa, aos quais lhes é comunicado só a eles que são eleitos cardeais, mas não é feita uma publicação do nome, muitas vezes por questões de segurança ou até para não influenciar situações eclesiais num determinado momento, não é? Normalmente são cardeais que vivem em países onde a igreja se encontra numa situação de grande dificuldade ou até de perseguição e que, portanto, pode ser um risco para a pessoa ou para a igreja a revelação dessa nomeação cardinalícia, não é? E essa achei uma ideia interessante do filme, terem ido buscar essa figura que é pouco conhecida, não é? Outra coisa interessante do filme que eu achei é, em termos gerais, quanto o conclave e a igreja como tal, mesmo que seja vista de uma forma simplesmente humana, como é no filme, provoca um enorme fascínio na cultura popular. Uhum. Ou seja, esta ideia de que Sim. vêm representantes de todo o mundo para fazer uma escolha e que de facto se encontram ali em silêncio e há um sigilo absoluto até que os dados são publicados, não é? E é engraçado que o Papa, mais uma vez no livro O Sucessor, não é? Ele diz, pois, mas quem fica obrigado ao sigilo sobre o conclave são os cardeais. Eu, como Papa, posso falar da minha eleição. Então, ele falou de vários pormenores da sua eleição, Sim, dizendo, sim, o Papa sim. não está submetido ao segredo pontifício sobre a Claro. sua eleição, quem está são os cardeais, não é? E, portanto, ele fala de vários pormenores da sua eleição, não é? Mas é interessante, de facto, o fascínio que Desculpa isto lá, Paulo, tu não provoca. estás a falar do livro Esperança? Não, estou a falar mesmo do anterior, do O Sucessor, que é uma Ok. outra entrevista, livro-entrevista, que ele fez com um jornalista espanhol. Eu Ok, penso, sim, o Javier sim, Brocal. exatamente, Esse é é o Javier mesmo esse. Brocal. Sim, não estou a falar do Esperança, Sim, que ainda sim. não li, tenho aqui Ok, ao meu desculpa, lado sim, também, mas ainda não li. Hum, Portanto, isto a propósito do fascínio, que é a questão, exatamente, é esse mesmo, precisamente, sim, é esse mesmo. Esse já o li, o outro que tens ali do outro lado ainda não o li. Tenho aqui também comigo, olha, está aqui, mas ainda não o li. Entretanto, portanto, esse fascínio até que tem a ver com o sistema de governo da Igreja, Uhum. porque disse e acusa-se a Igreja de ser a única monarquia absoluta do mundo, mas a verdade é que é uma monarquia, se quiser ser dito dessa forma, que resulta de uma eleição. E de uma eleição de pessoas de qualquer país, não é? E que, portanto, não é sequer uma monarquia nesse sentido. Mas provoca, de facto, um enorme fascínio, às vezes até Sim. mórbido, por parte das instituições e E do a dimensão jornalismo, também etc. quase não do é? segredo. Acho que o segredo Claro, precisamente que causa sim, esse fascínio, não é? claro. O- A última coisa que queria dizer antes de passar outra vez a palavra é, de facto, a propósito desta questão das perseguições, dos ataques ao Papa, de termos chegado a um ponto em que não há pudor, não há vergonha Uhum. de atacar o Papa, em público ou em privado, não é?
Uma das figuras que a mim mais me chocou a esse nível foi a do cardeal, falecido cardeal George Pell, que eu devo dizer, a um certo nível, admirava-o profundamente. Em primeiro lugar, porque ele era o arcebispo de Sydney, quando a Jornada Mundial da Juventude foi lá feita em 2008, e na altura provocou uma grande impressão a forma como a Igreja trabalhava em Sydney. Foi a primeira Jornada Mundial da Juventude em que eu tive de apresentar, na altura, deixa-me pensar se eu era padre, sim, na altura em que me foi pedida pela primeira vez uma declaração do bispo diocesano de que não havia nenhum tipo de acusação Sim. de abuso sexual. Portanto, e a profunda dificuldade que a Igreja teve para organizar a Jornada Mundial da Juventude em Sydney e a forma extraordinária como ela foi organizada provocou uma grande admiração pelo cardeal George Pell. Uhum. Quando o Papa Francisco chama a Roma, porque ele foi uma das pessoas de maior confiança do Papa Francisco, o Papa Francisco chama a Roma para ser o prefeito do economato da Santa Sé, Meterem- portanto, o ministro das Finanças e da Sim. Economia na prática. Isso mesmo. E ele iniciou, de facto, um processo de limpeza da máquina de corrupção que existia na Santa Sé e que ainda não foi completamente resolvida, não é? Mas que começou com ele, não é? Com uma imagem e uma ação de rigor extraordinárias, não é? Dignas de uma profunda admiração. Mas em 2018, o cardeal Pell foi acusado de forma falsa, acusado e condenado de forma falsa de abuso sexual. Ele, estando ainda em Roma, ele podia ter ficado em Roma, ter-se recusado a regressar à Austrália com uma coragem extraordinária. Ele suspendeu a missão que tinha na Santa Sé, pediu ao Papa e regressou à Austrália para ser lá julgado. E foi condenado. Esteve mais de um ano, numa prisão de alta segurança. E ao fim de 1 ano e meio, a Corte Suprema de Justiça da Austrália ilibou de todas as acusações de abuso sexual. E depois começou, enfim, a tornar-se público que aquilo tinha sido uma cabala dirigida pessoalmente a ele, não é? E, portanto, ele publicou um diário extraordinário, o Diário da Prisão, não é? Extraordinário, não é? Um homem de uma fé profunda, de uma vida de oração profunda. Mas essa experiência pela qual ele passou provocou nele uma tal mudança, eu, enfim, quero acreditar que foi sobretudo essa experiência profunda, que ele passou de ser um dos maiores colaboradores do Papa a uma das figuras que mais atacava o Papa pelas costas, de tal forma que até uns meses antes de morrer, publicou, precisamente na sequência dessa tal visita do Papa à Eslováquia, ele publica um manifesto anónimo sob o nome de Demos e começa a organizar De um grupo Demos. Demos no sentido de povo. Povo, Ah, sim, sim, palavra ok, grega, ok. não demos de Estava a pensar demónios. numa coisa. Sim, demos de povo, não é? Portanto, em que ele chamava o ministério do Papa Francisco um ministério desastroso, não é? E começa a organizar um grupo de cardeais à sombra, ou melhor, Clandestinos, não é? clandestinos, não é? Para preparar a eleição do Papa. Mas, enfim, Deus tem um sentido de ironia muito grande, não é? Porque enquanto ele preparava um grupo de cardeais para organizar o próximo conclave do Papa, ele foi operado a uma anca e faleceu de um ataque cardíaco. Isto já foi em 2022, 23, que ele faleceu. Provavelmente. Portanto, enfim, Nada como e era perguntar lá ao está, Google. uma das figuras próximas do Papa, não é? Uhum. Que se converteu num dos maiores opositores pelas costas do Faleceu Papa em 10 de Francisco. janeiro de 2023. Pronto, já em 2023. Enfim, e de facto é chocante esta profunda alteração de comportamentos e sobretudo esta falta de sentido de unidade, não é? Uma coisa é a gente não estar de acordo e sobretudo uma coisa é a gente não estar de acordo e dizê-lo diretamente ao Santo Padre ou ao Bispo ou ao Pároco, etc. Outra coisa é criar uma oposição escondida, clandestina, não é? Pelas costas, não é? Que corrói a unidade e que destrói profundamente a credibilidade da Igreja e a capacidade de testemunho. Não é? Sim, é uma página muito feliz, mas eu também sinto essa admiração por ele. Aliás, ele já tinha sido investigado na própria Austrália, Já há muitos anos. tinha sido ilibado, não se tinha encontrado nada, não é? E de facto sofreu imenso, não é? Mas depois são também essas, ou digamos, esta parte, esta contestação ao Papa e o modo como o fez. Porque acho que também há modos de o fazer, não é? Podemos dizê-lo, não é? Começar logo, dizê-lo privadamente, não é? Com o teu irmão a sós, não é? E depois, enfim.
E é engraçado porque, desculpa só, ele não era o tipo de pessoa que não tinha acesso ao Papa. Sim. Ou seja, se fosse um bispo perdido no último canto do mundo que dissesse: "Epá, o Papa não sabe sequer quem eu sou, a única forma de eu falar com ele é publicar na internet", não é? Mas não, estamos a falar de alguém que era um dos cardeais próximos do Papa. Aliás, o Papa presidiu ao momento exequial antes do corpo ser enviado para a Austrália, onde veio a ser sepultado, não é? Na Catedral de Sydney. Uhum. Mas de facto choca, não é? Que alguém que tinha um acesso tão próximo ao Papa pudesse depois ter este tipo de comportamentos clandestinos, não é? Uhum. Enfim, E dentro destes sinais, para além do filme, eu agora gostaria de passar a um site que eu hoje vi ainda com mais atenção e está muito bem feito, há muito trabalho. Eu vou partilhar aqui o, uh, o ecrã, não é? E vamos navegar aqui um bocadinho, porque acho que é interessante as pessoas também conhecerem e perceberem o que é que nós estamos a falar. E então o site é este, Cardinalium Collegi, sim, Collegi, ou Collegi, desculpem lá, Cardinalium Collegi. Cardinalium Collegi, e enfim, collegeofcardinals.com ou report.com, enfim, meti aqui em português, a tradução em português. E então, temos o relatório dos colégios dos cardeais, porque tenho aqui uma newsletter, porque depois isto remete para outros sites, eles dizem que são um grupo de vaticanistas, né, se forem aqui ao somos uma equipa internacional independente de jornalistas, pesquisadores católicos que se uniram para ajudar os membros do colégio de cardeais, portanto, dando-lhes perfis detalhados, e são mesmo detalhados, dos cardeais que seriam papas ou podem ser papas. E vem de encontro àquilo que também ainda há pouco dissemos, quer dizer, não me parece que os cardeais não se conheçam assim tanto como eles nos querem fazer acreditar. Vamos, por exemplo, já agora aqui o mapa interativo. E podemos fazer sugestões. Eu aqui faria uma sugestão, não vou fazer, mas nós temos aqui a situação de votação, ou seja, votação é quantos cardeais votantes temos e não votantes a partir dos 80 anos. São 250 cardeais que há no mundo, 138 têm direito a voto e 114 não. Depois, destes cardeais que foram criados pelo Papa Francisco, temos 59,1%, são 149. Falta aqui, acho que era importante perceber quais são os votantes e que foram criados pelo Papa Francisco, que eu penso que anda quase perto dos 80% ou pouco abaixo dos 80%, o que significa que o Papa Francisco, nestes 11 anos, 12 anos, a caminho de 12 anos, renovou quase completamente o colégio cardinalício, não é? Depois, indo aos cardeais, temos ainda aqui aos cardeais, mas quem é que eles apresentam como os 12 papabili, não é? Papáveis, assim? Estão aqui, não é? Não aparece o cardeal Tolentino, porque o cardeal Tolentino aparece dentro dos 20 papabili. Já agora, Manuel Clemente, vamos fazer aqui a pesquisa, e para o perceberem, parece, portanto, cardeal Manuel do Nascimento Clemente, portanto, os dados biográficos, portanto, ele vota, tem 76 anos. Vamos passar isto para português para vocês poderem. Não sei o que é que se passa. Ok. É apontado como sendo um conservador. Deixa-me só ver aqui de uma outra forma. Eu vou parar aqui a partilha. Entretanto, enquanto diz. vais vendo isso, a Lisete a acompanhar-nos, já também a dizer que entendeu o filme como uma, num certo sentido, até uma provocação à Igreja para se abrir à diversidade e ao progressismo, uma inclusão oposta à doutrina da Igreja. E ainda que haja ali momentos um pouco mais infelizes, mas no fundo é um espírito de desafio, não é? No sentido positivo. E temos aqui o perfil do cardeal Manuel do Nascimento Clemente,
portanto, ex-patriarca de Lisboa, tendência conservadora, portanto, dizem ser conservador, ser progressista, não é? E depois, portanto, fazem com o perfil, por exemplo, conhecido por suas fortes habilidades de comunicação, engajamento cultural, autor de vários livros sobre história, teologia e questões contemporâneas, foi prémio Pessoa, não é? Eles dizem que envolveu-se em vários cargos no Vaticano, elogiado pela sua defesa do diálogo, da tolerância, do trabalho de combate à exclusão social, também foi caracterizado como um bom pastor e um homem de fé, cultura. Enfim, digamos, um perfil bastante detalhado, com serviço à igreja, educação, cargos que desempenhou, outras funções, associações. E se, por exemplo, vocês quiserem acrescentar alguma coisa, também o podem fazer. Aqui está o endereço, se querem que permanecer anónimos ou não é? Portanto, e aquilo que sugerem, e até links para artigos, outras informações. E vocês vão perceber porquê. Eu vou parar aqui para só passar e terminar, assim, para não quero ser muito fastidioso com isto, para mostrar, para perceberem como é o perfil de um dos papáveis, e neste caso o nosso Dom Tolentino. Aqui. Muito bem. Vamos meter isto em português. Então, é mesmo. Eu pergunto. O resumo não é muito resumido. Não é um resumo resumido. Portanto, estudou poeta, estudioso bíblico, educador no seu país natal e tal, ligado à ala progressista da Igreja, segundo eles, com grande afinada com o Papa Francisco, não é? Portanto, vemos aqui até mesmo a questão familiar, não é? Também, e portanto, por nós, como passar pela experiência traumática de transformar-se em um homem, eu até desconhecia isto, enfim, não temos conhecido também. Mas eu vou deixar-me passar onde ele está, como é que ele se posiciona, reparem só, ordenação de diaconísias, veja evidências. Então nós temos aqui ambíguo, segundo eles. Portanto, Cardeal Tolentino sobre a ordenação de diaconisas. A favor da ordenação de mulheres, sugerem que ele não é totalmente contra a possibilidade, ou seja, reparem o nível de pormenor, não é? Portanto, Sim. as suas alianças com aqueles a favor da ordenação, portanto, a gente é de facto a exposição da vida, não é? A um detalhe, não é? Que a gente fica impressionado. Havia casais do mesmo sexo, desconhecido. Não conseguimos encontrar nenhuma evidência de que o cardeal tenha abordado essa questão. Questão de celibato ao seu opcional, ambíguo, não é? O Betos Ordo, portanto, a celebração da missa tridentina, não conseguimos encontrar nenhuma evidência que o cardeal tenha abordado essa questão. Acordos secretos Vaticano-China, vejam só, não conseguimos, porque há evidentemente na eleição de um Papa uma dimensão política e geopolítica, não conseguimos encontrar nenhuma evidência que o cardeal tenha abordado essa questão. Promover uma igreja sinodal a favor, não é? Portanto, como algo que marcará a igreja do futuro, não é? Depois aqui remete para um outro perfil completo, espiritualidade e liturgia, unindo os mundos da igreja e da cultura, a questões como lidar o abuso sexual, formação nos seminários, cultura e educação, administração, sinodalidade, aliança com o Papa Francisco, valorização de África, Pontifício Instituto Oriental, no ensino, portanto, tudo, reparem só o nível de profundidade, de detalhe que isto tem, e depois aqui com várias notas de rodapé. E a gente, sim, se o objetivo é esse, dar a conhecer a pessoa, o perfil, bom, aqui se os cardeais têm alguma dúvida, podem procurar. Estão a pedir para partilhares o link. Partilhar o link, sim, com certeza. Se calhar melhor é mais fácil, deixa-me fazer assim, partilhar, que é mais fácil. Peço desculpa, deixa-me só. É mais fácil colocares mesmo ok. nos comentários, nos porque fica comentários. disponível. Porque senão depois. Ok, sim, já vou fazer de seguida. Já vou fazer de seguida. Bem, olha, como os comentários merece este site? Não, Isto é a Bíblia dos cardeais, quer dizer, isto é o. Não sei. Primeiro, alguém teve mesmo trabalho. Muito trabalho. De o fazer.
achei particularmente interessante aquilo que agora estavas a mostrar no final, que é alguns temas e o modo como é que cada um se posiciona. Sim. E regressando ao filme, independentemente da qualidade artística e tudo mais, há também aquilo que eu dizia inicialmente, uma espécie de uma agenda política, pastoral, como em eclesial, do modo como entendermos, ou seja, que com o Papa Francisco parece-me ter aberto a discussão sobre um conjunto alargado de temas. Esta é uma das questões que se coloca sobre alguns temas, seja o das mulheres, seja a questão da bênção aos homossexuais, Uhum. seja a questão do governo, uma série desses temas, saber, em primeiro lugar, haverá ou não um retrocesso, não é? Uhum. Vamos para a frente, continuar, quem eventualmente o segue vai continuar nessa mesma linha, haverá aqui uma espécie de um retrocesso, não é? Porque há sempre esta teoria de um certo equilíbrio, não é? Que um Papa um bocadinho mais progressista e outro para refriar, ou do Papa de transição para uma linha diferente. E quando nessa página é colocado desse modo, sobre este tema, o que é que ele diz, sobre o outro tema, o que é que ele diz, e na mesma coisa no filme, eu creio que sim, que é uma preocupação de muita gente e que fica espelhada que também a escolha de um Papa deve ir ao encontro, ou pelo menos o modo como cada um se posiciona, pode eventualmente ser determinante, não é? Uhum. Não sei se, Paulo, querias. Sim, eu Estás estava partido aqui, nos perfis. não, estava aqui bem, em primeiro lugar, em relação ao site em si, não apreciei muito esta questão da divisão dos cardeais entre conservadores e progressistas, ainda que curiosamente isso precisamente É tal divisão que eu digo, quer dizer. coincide muito com a visão do próprio filme até, precisamente que os divide em dois grandes grupos, não é? E em todos esses critérios, esse perfil dos cardeais que aparece no site, não é? Quer dizer, eu não fui ver, eu apenas vi aquilo que tu partilhaste, mas Hum. não me parece que em lado nenhum o amor a Jesus e o serviço à igreja sejam colocados em grande destaque. Boa, porque isso, sim. Eu Ou como estava aqui a pensar, evangelizar, como é que tem, como é por que tem exemplo, evangelizado? como, por exemplo, não é? Uhum. Eu estava aqui a pensar que na igreja antiga, não é? Um dos critérios para a escolha do Papa. Curiosamente, o filme utiliza essa categoria, provavelmente sem se aperceberem disso, não é? Mas um dos critérios que na Igreja Antiga era absolutamente imprescindível para a eleição do Papa é que ele fosse um confessor fidei, um confessor da fé, alguém que tivesse sofrido por causa do anúncio do Evangelho. E esses eram os melhores candidatos para serem eleitos sucessores de São Pedro. Aqueles que o tivessem seguido já no mesmo caminho do sofrimento que Pedro seguiu, não pelo martírio, mas pelo menos pela confessio fidei, que era a forma técnica como se identificava que eles tinham sido perseguidos ou até torturados por causa do anúncio do Evangelho. E no filme, curiosamente, essa categoria aparece quando o tal candidato a Papa, não é, que depois é eleito, ele diz, mas algum de vocês já esteve num cenário de guerra? Porque eu já estive. Algum de vocês já Sim. serviu nos países de Sim. guerra? Já viu os pobres? Já viu as pessoas a morrer? Sim. Eu já. Não é? Portanto, esse critério de um amor a Jesus e de um serviço sofrido à Igreja, não é? Provavelmente seria um dos principais critérios que, de facto, não me parece que no website apareça como o principal. Certo. Por outro lado, eu estava aqui a pensar, e era disso que me estava a rir, não é? Estava aqui a pensar nos dias antes da eleição do Papa Francisco, não é? Quando foi eleito o Papa Bento XVI, lembro-me muito bem onde é que estava num café. Quando o Papa Francisco foi eleito foi completamente diferente, estávamos os três em Roma, não é? E nos dias anteriores todos os jornais traziam a lista de papáveis, não é? Inclusive das apostas, não é? E como iam subindo e Sim, mudando do primeiro lugar para o terceiro para o quinto, etc, etc. E todos nós certamente estamos de acordo que o Papa Francisco, o cardeal Bergoglio, não aparecia nas principais listas de Sim, papáveis. De facto, aliás, quando ele é eleito, não é? Eu lembro no 13 de março, não é, 2013, quando ele é eleito, eu estava a regressar das aulas. Estava a sair do autocarro do 64 junto a São Pedro
e vinham alguns dos Direto. nossos colegas a descer do colégio. Sim. Encontramos-nos mesmo ali junto à saída do autocarro. Eles dizem: anda-te embora, vamos para a praça que acabou de sair sob fumo branco. E lá vamos nós para a praça, não é? À espera que de facto aquilo fosse rápido, e ainda demorou, não sei se foram 2 horas ou 2 horas e tal, não é? Veio a banda pontifícia, não é? Da Guarda Suíça, aquela pompa e circunstância toda e tal. Nós conseguimos ficar bastante à frente. Ainda para mais estava aquela chuva morrinhenta de Roma. Sim, sim, sim. Hum, o que é certo é que quando o cardeal, não é, anuncia, não é, anúncio vobis, etc, etc, cardinal Bergoglio, houve um Ah, silêncio na praça, quem é essa pessoa? que não se vê na televisão, isso não apareceu. Houve um silêncio de vários segundos, até que Sim, sim. alguém gritou em voz alta: eu argentino, eu argentino. Hum. E a partir daí começou a apoteose, as palmas e aquilo tudo, não é? Mas de facto era imprevisto, não é? E portanto, se bem que depois lá está, aquilo que veio a ser revelado é que já na eleição de Bento XVI o cardeal Bergoglio tinha sido um dos mais votados, não é? O que é certo é que muitas vezes estas listas dos papéis, etc, que são, no fundo, negociações humanas, são muitas vezes superadas pela ação do espírito da forma como Uhum, ele entende, não é? E uhum. é este caráter imprevisível, não é? Que provoca também uma grande frustração na comunicação social e, portanto, por vezes leva a este tipo de insinuações, de reconstruções, de previsões, não é? Na Mas uma incapacidade de ver que por trás de todas estas dinâmicas humanas está a ação do Espírito Santo. mas uma pergunta que até fizemos no texto é, e é isso que vos queria fazer, quando lemos alguns artigos, e agora estas produções cinematográficas e outras coisas e tal, daí dar a origem ao título, se estamos num período de pré-conclave, se este sentimento ou este espírito no ar tem a ver apenas e só com o evidente estado de degradação da saúde do Papa, ainda no outro dia, não é? Como dizíamos, quase incapaz de terminar uma homilia e eventualmente o que se possa Ele não adivinhar, preside do princípio ao fim, não preside ao propriamente a celebração da fim, a questão da Eucaristia, não é? a imagem também de estar a É. cadeira de rodas, dificuldade de respiração e portanto é isso, quer dizer, é isso que está a gerar ou poderá haver outro tipo de movimento de, de, de uma tentativa de mudança de linha orientadora ou o desejo de uma mudança de linha orientadora na Igreja. Eu posso. Força, Eu força. acho que neste momento Tiago, Tiago, acho que há essas duas coisas, não é? Claramente há um grupo que diz assim: temos que começar a pensar, não é? Portanto, enfim, eu espero que o Papa possa, pelo menos, vários, quer dizer, que não esteja para breve, estás a ver? Mas então um desejo pessoal, não é? Agora, repara, aquilo que eu disse e que ele disse em 2021 já é de outra ordem, não é? Portanto, é de alguém que não está de acordo, e isto já se ouve há muito tempo. Há muito tempo. Bem, eu vou usar uma frase que é um bocado forte, que se dizia: o Espírito Santo ou o ilumine ou o elimina. E eu isso ouvi. E ouvi de várias pessoas. Ou o ilumine ou o elimine. É duro, Uhum. mas é real. Portanto, há muita gente que não está com o Papa Francisco. As maiores críticas e os maiores são internos. Portanto, o Papa Francisco é amado, querido, isso por boa parte digamos, dos fiéis, não é? Nem todos também, mas, assim, né? E fora daquilo que é, digamos, a eclesiosfera, deixa-me dizer assim, que a Igreja é muito amado. Acho que uma das coisas interessantes depois também do ponto de vista já agora da comunicação, é a construção do Papa Francisco. Dizer o que a comunicação construiu dele, mas que não é ele, mas serviu também enfim, para várias bandeiras, não é? Agora, eu acho que neste momento claramente se começa-se a pensar na sucessão, não é? E os sinais estão aí. Só uma pequena assim para aligerar a coisa.
esta foi-me contada, eu acho que posso contar assim pelo Austin, agora não sei quem é que disse, acho que estavam a falar com o Papa Francisco, e então isto foi na altura no síntese, assim, alguém estava a falar da sucessão, na sucessão, e alguém disse, acho que um cardeal disse assim ao Papa Francisco, a pessoa que o vai substituir, o Papa que vai dar continuação ao seu trabalho, ainda não entrou no seminário. Eu achei isto tão bom. Quer dizer, aquele que o pode substituir e continuar o seu trabalho ainda não entrou no seminário. Portanto, calma, Pois. não vai demorar. E eu acho que todos nós percebemos o que é que está aqui a ser dito, não é? E acho que, enfim, aquilo que fui percebendo, há um site que de vez em quando eu sigo, um blog Monday in Vatican, que é um André Gagliarducci, que é eu gosto muito, como é um vaticanista, e depois posso partilhar, que é interessante que nesse pensar, e ele fala precisamente, não é? Esta visita à Córsega. E esta visita à Córsega, como que quase a apontar para o François Bustilot como um possível sucessor. Um homem que é capaz de dialogar pela sua simplicidade, que alguns dizem que poderá provavelmente ser o próximo arcebispo de Paris. Já agora, recordo que o Olivier, que estava... que foi bispo de Ajaccio, ele depois, neste momento, é o primaz de França, é o arcebispo de Lyon, não é? E a primeira diocese foi ali em Ajaccio, na Córsega. Como alguém que tanto escreveu aquele livro Testemunhas e Não Funcionários, que é um livro que o Papa ofereceu, creio que aos padres da Diocese de Roma, numa quinta-feira santa, está traduzido em português, e é um homem, mas que também escreveu com o Edgar Penha Parra, que é o substituto do Vaticano, um outro livro, e também tem outro livro, alguém próximo do Cardeal Sará, ou com o próprio Sará. Portanto, alguém que consegue estabelecer pontes entre estes, porque a Igreja polarizou-se, entretanto, também como a sociedade civil. Ou seja, aquilo que nós assistimos a extrema-direita e a extrema-esquerda, tradicionalistas, as coisas e tradicionalistas e progressistas, de facto, há aqui um afastamento e um extremar de posições que penso que no futuro, já estamos a entrar noutra... alguém tem que conseguir segurar as pontas, ou digamos, como alguém dizia, ser o extremo centro, não é? Eu também gosto da expressão. Mas eu acho que estamos em pré-conclave, não é? Pré-conclave. Acho que nós somos, embora, evidentemente, eu desejo muitos anos e a presença do Papa Francisco durante mesmo muito tempo. Pablo, agora és tu, mas se quiseres aproveitar para responder aqui esta questão, se achas que o Papa Francisco poderá abdicar. Sinceramente não acredito, a menos que ele fique mesmo incapacitado, e se ficar incapacitado acredito que ele diria não consigo e iria abdicar, não é? Mas em termos de se estamos em pré-conclave, eu acho que nós estamos em pré-conclave desde o momento em que o Papa é eleito. Ou seja, o Papa Francisco foi eleito com 75 ou 76 anos, não é? portanto, se foi eleito com 76, foi eleito com mais 18 anos mais que João Paulo II quando foi eleito. João Paulo II tinha 58 anos quando foi eleito. Bento XVI acho que tinha 78. O Papa Francisco tinha 76. E ele já é o sexto Papa mais idoso da história da Igreja. E apesar que o seu pontificado não é muito longo, não é? De facto já foi eleito com alguma idade, não é? Com problemas de saúde, e portanto, quando é eleita uma pessoa dessa idade, penso que o pré-conclave inicia já no próprio dia em que a eleição ocorre. Mas a verdade é que, graças a Deus, o Papa Francisco tem gozado, apesar das suas fragilidades, de uma saúde extraordinária, e oxalá que nós conseguíssemos chegar à idade dele com a agilidade mental que ele tem. Porque física já não tem muita, mas a agilidade mental que ele tem é o homem, como dizíamos na última conversa, não é, que nos ponha todos a pensar, a trabalhar, a refletir, a estudar, não é? Os assuntos, não é? E que mexe pela sua forma de estar e de viver o Evangelho com todos nós. E ele tem dito uma coisa, Paulo, só para acrescentar aquilo que disseste, ele está muito lúcido, diz: um Papa governa com a cabeça e não governa com as pernas. Ele tem dito isso, que é para dizer, não, eu estou lúcido. Não se preocupem. Não se preocupem, ainda penso.
É mesmo, e portanto eu penso que enquanto ele não sentir nenhum tipo de fragilidade mental, ele não irá abdicar. Penso que não irá abdicar. Se- Não sei se vamos aos papáveis. Entenda, quer dizer, as nossas previsões ahm, ou Já passa da hora já de... passam uma hora. Já passa da Podemos hora. ir às declarações finais. Não, há uma coisa que eu sou ainda do tempo, eu já começo assim a dizer, já me sinto assim também, mas ainda sou do tempo em que, aliás, faz parte dos inquéritos, quer dizer, o amor ao Papa, a fidelidade, a obediência ao Papa, não é? Mas quase que criticar o Papa não é voltar, era um pecado interessante, como aqueles que mais eram acérrimos defensores do papado, que percebemos que não era do papado, mas de um Papa, ah, são hoje os mais críticos. Mas o que eu digo e continuo a dizer, e é um pormenor que tu, aliás, falaste há bocado, Pablo, e que é interessante. É verdade que é até o próprio colégio cardinalício é de confiança, porque na verdade o Papa, isso sabe-se que o Papa, a partir do momento, quando foi eleito Papa Bento XVI, houve ali uma disputa entre Joseph Ratzinger e Mário Jorge Bergoglio, não é? Portanto, e ele, digamos, desistiu não, disse àqueles que eram seus eleitores para não votarem nele e, portanto, Exato. a votarem no Ratzinger. Mas para dizer, eu confio no Colégio Cardinalício, confio na ação do Espírito Santo. O Papa é um dos cardeais. E isso que é importante não olhar, quando dizemos, o Papa, e depois os cardeais, como se fosse, desculpem lá a expressão, um grupo mafioso de malfeitores. Não, o Papa Francisco saiu do Colégio Cardinalício e o próximo sairá do Colégio Cardinalício. E é essa confiança que eu tenho na ação do Espírito Santo da Igreja, e que o Senhor da História é Nosso Senhor Jesus Cristo, princípio e fim da história. Portanto, o próximo Papa terá a minha fidelidade, a minha obediência, o meu amor, e portanto para mim isso é mais, quer dizer, para Olha, mim isso acho que isso temos que ter claro. Eu olha, tenho para mim. sim, duas coisas são as minhas declarações finais. A primeira é que, a propósito outra vez desse livro, O Sucessor, eu acho extraordinário. Acho o tributo mais bonito que podia ter sido prestado a Bento XVI. Uhum. Confesso que houve momentos que me vieram as lágrimas aos olhos e lamento que não esteja traduzido em português, mas está em espanhol, portanto é muito acessível, né? Mas após a publicação das memórias do arcebispo Georg Ganswein, o secretário de Bento XVI, que eu penso que fez um péssimo serviço à memória de Bento XVI, uma falta de respeito, revelando pormenores que o próprio Papa Bento XVI lhe tinha pedido para conservar em segredo. Acho que a publicação da entrevista do Papa Francisco, o sucessor, onde ele se refere a Bento XVI com um tal carinho, com uma tal amizade, com um tal respeito, com uma tal veneração, é a melhor memória que podia ter sido publicada da gentileza, da delicadeza, da fineza humana e espiritual de Bento XVI, que eu vejo transparecer muito mais na entrevista do Papa Francisco, o sucessor, do que no livro de memórias do arcebispo Ganswein, que é quase uma espécie de apologia dele próprio, mais do que uma verdadeira confissão agradecida de memória de Bento XVI. Essa era a primeira coisa que queria dizer. A segunda é que eu sei quem vai ser o próximo Papa. E posso revelar aqui já quem é que vai ser. O povo Atenção, vai falar. Tiago, não, espera aí. Ponha Tiago, ali o está- som. espera aí, Tiago, espera aí, o som. Diga. E o próximo Papa vai ser quem Deus quiser. Quem Deus quiser e o Ai, Espírito por Santo favor. escolher. Ai, E, por favor. e a mesma coisa, como disseste tu, não é? Quem for terá a nossa obediência, terá a minha obediência. Não é? E irei aprender a amá-lo e a conhecê-lo como foi com João Paulo II, que foi o Papa da minha infância e juventude. Bento XVI foi o Papa dos meus primeiros anos de ministério sacerdotal, e do Papa Francisco, como é agora. E como tantos gostam de dizer, e muito bem, até gostam de dizer em latim, oremos pro Pontefice nostro Francisco, oremos pelo nosso Papa Mas isso Francisco dito por ti. e por aquele que vier a seguir a ele. Amém. Tenho dito. Obrigado. Seu pá, Tiago.
Não, estava a pensar numa outra perspectiva, ainda também tentando trazer novamente o filme, mas não só, e pensar na evolução que a própria Igreja fez através da figura do Papa, desde aquilo que foi uma figura durante muito tempo eh, distante, quase sacral, de quase muito pouco se poderia opinar, de muito pouco se conhecia também do pensamento dele, senão através dos documentos que, que redigiam numa linguagem que não era compreensível das pessoas. E, e por isso eu não vejo com maus olhos alguns, não é? Quando há boa intenção de pensar sobre o sucessor de Pedro, quem é este Papa Francisco, o legado, quais são as questões, porque isso, o meu desejo é que isso fosse a tradução de um desejo e do empenho de todos os cristãos na construção daquilo que é o futuro da Igreja. E isso nesse sentido, e acho que o filme em parte também traduz isso, que a Igreja não, quer dizer, não avança nem se mantém viva fechando-se em si mesmo ou conservando-se, não é? O conservadorismo ou basta as latas para a conserva, não é? Isso, quer dizer, não, eu acho que a Igreja é abrindo-se e também sem perder, sem o medo de dialogar e de se mostrar, mesmo naquelas que são as suas fragilidades, faz parte até do credo da própria Igreja, mesmo quando diz que creio na Igreja Santa, ainda assim há espaço para estas falhas, mas acho que é isso. Acho que o Papa Francisco, seguramente, não só, mas pensando já também em João 23, o modo de comunicar e o impacto que isso teve na revolução da imagem que nós temos do Papa, que tem prestado um ótimo serviço de maior proximidade às pessoas, de comunicar melhor e estou de acordo com o que estão a dizer, não é? Que independentemente de quem quer que seja, eu acho que é um dever não fácil de todos, porque o Papa é-nos dado, não é? Não somos, independentemente do seu estilo ou das suas opções. E acho que é possível termos opiniões divergentes e em algumas coisas, de facto, por exemplo, neste clássico contraponto entre Francisco e Bento XVI, para mim, Bento XVI é uma figura absolutamente extraordinária e a quem recorro muitas vezes, até enquanto docente na universidade, tem textos absolutamente extraordinários. Num outro ponto, como é natural, posso ver as coisas de um modo diferente. Mas independentemente de quem é o Papa e do seu posicionamento e o modo como encara a realidade, é o sucessor de Pedro, não é? E a figura do sucessor de Pedro é maior do que a pessoa. Uhum. Paulo. Resta-me desejar boa noite e rezar pelo Santo Padre, não é? Ele pede sempre que rezemos por ele, haja uma tónica ou algo que faz, que certamente faz parte do seu pontificado, assim, da sua identidade, que é este constantemente pedir que nós rezemos por ele. É uma forma de estar unidos a ele, não é? Em comunhão com ele. Acho que não há forma, um modo mais belo de prestar-lhe também uma homenagem, agradecimento por aquilo que tem feito. Porque acho que é isso. Eu lembro-me que uma das imagens, quando foi o falecimento do Papa João Paulo II, é mostrar uma série de cartoons. Eu lembro-me disso, e uma delas que me impressionou era o Papa João Paulo II curvado com o mundo às costas. Não sei se recordam dessa, não é? Alguém, enfim, toda a gente, mas alguém pode dar uma ajuda. E o Pablo já referiu isto, creio que no último podcast, e hoje podemos dizer, se pensarmos nas grandes referências mundiais e líderes mundiais, eu acho que temos que falar do século passado e deste, são os Papas, João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco. O Papa Francisco, de uma forma, acho que todos concordamos nisso. Já João 23, na altura da, Sim, enfim, João da 23 crise, da também, guerra, sim. a partir de João 23, enfim, Paulo iríamos muito antes VI também, mas enfim,
Bom, a dizer obrigado por nos terem E então seguido, já temos escutado. também a data marcada, próxima, Ah, sim. Sim, e dia somos 19. influencers tão fraquinhos que esquecemos de dizer subscrevam o nosso canal no YouTube já É agora. verdade. Pois não somos influencers, não Não, estamos Verdade. preocupados em ser E famosos. podem partilhar estes vídeos, É etc. isso mesmo, é isso mesmo. sim, que acompanha, há muita gente que nos acompanha, sobretudo a partir do Facebook, mas Uhum. quem pedimos essa cortesia também de subscrever o nosso canal no YouTube, que ajuda a crescer, e também eventualmente podem seguir cada um de nós nas redes sociais, que ao longo da semana, cada um a seu estilo, vai partilhando coisas que considera interessantes. Então temos o Ou próximo fúteis, como encontro marcado no dia 19 de fevereiro, Isso mesmo. certo? Não sei se queres que terminar como começaste, E mas já pronto, que e agora depois não há vamos. contexto, é melhor não. Já não há Não, não, não. contexto. Depois já não há contexto. Obrigado a todos os que nos acompanharam. Obrigado, Paulo, Pablo, e vemo-nos então no dia Obrigado e boa 19. noite. Muito Boa bem. noite. Obrigado a Até todos. lá, a boa todos. noite a todos e Boa obrigado. noite. Boa noite. Boa noite.